Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Marcelo do Instituto Gente que Faz. Então eu estou aqui hoje nesse domingão, né, 10 horas da noite. Você que está em casa aí, se preparando para dormir, para descansar, preparando para você começar aquela semana que você vai fazer de tudo para ela ser produtiva, para você crescer, melhorar, vencer os desafios, vencer os obstáculos. Então vamos lá. Domingão, eu desejo para você uma excepcional semana para você, enfim, conquistar tudo os seus planos. Pessoal, ontem, no sábado, que nosso programa é 8 horas da noite, eu falei muito para vocês, né, de gestão de pessoas nas empresas. E lá eu falei que as empresas vão precisar cada vez mais de ter gestão de pessoas. As empresas vão precisar investir nas pessoas, investir no time, investir nas pessoas que vão fazer a empresa crescer, superar e vencer a crise econômica que está vindo por aí, tá? Então, o que ontem eu falei? Você que às vezes é um empresário, um empreendedor, que é um líder, um gerente, um supervisor, um coordenador na sua empresa, você tem que entender uma coisa: as empresas elas não poderão ter mais funcionários e nem empregados. Então, se a pessoa que trabalha na sua empresa, ela fala assim: ah, eu sou empregado na empresa tal, ah, eu sou um funcionário da empresa tal, e ela fala isso para os parentes, para os amigos, ou fala isso dentro da sua empresa, você precisa urgentemente tratar isso e mudar isso. A ponto que você tem que ter uma equipe, você tem que ter as pessoas que trabalham na sua empresa, elas têm que falar assim: ah, eu faço parte do time da empresa tal. Eu faço parte do quadro de colaboradores da empresa tal. Eu faço parte da equipe da empresa tal. Então, se ela definir o trabalho dela como uma equipe, um time ou um colaborador, aí sim você realmente vai ter uma empresa preparada para vencer esse período aí pós-pandemia, que é a crise econômica, tá bom? E aí, Marcelo, me fala rapidamente o que você falou ontem, porque eu perdi, eu não estava em casa, não, sei lá, não vi, ou estava vendo filme, eu estava assistindo Netflix, enfim. Então eu vou resumir para você rapidamente, mas eu não vou ficar fazendo isso toda semana. O que eu quero que você, que é empresário, faça? Eu quero que você reúna a sua empresa, a sua equipe, e você crie algumas coisas, no sentido: você tem que ter a partir de agora um propósito e uma causa. O propósito é o quê? Por que você existe? Por que a sua empresa existe? Tá? O que você acredita? O que a sua empresa acredita? O que o seu time acredita? Né? E como você vai fazer para vencer essa crise econômica que está vindo aí? Então você tem que fazer essas perguntas para você, para a sua equipe e para a sua empresa. E aí você tem que criar um propósito e uma causa. Você tem que criar uma cultura organizacional e uma cultura na sua empresa. Você tem que definir os valores da sua empresa, as estratégias da sua empresa e a tática da sua empresa. Que tática que você vai usar para você vencer esse período aí de pós-pandemia, que é a crise econômica, que é natural, isso vai acontecer, natural, já está acontecendo. Então, o que você vai fazer? Você vai ter que formar todas essas respostas, esses conceitos, tá bom? E não é só você, não. Eu falei para você que você tem um time, vai ter que ter um time a partir de agora. Então, esse time, ele vai ter que respirar isso, ele vai ter que ter isso na pele, tatuada na pele, ele vai ter que ter isso tatuado, escrito na camisa, no uniforme dele, ele vai ter que ter isso escrito nas paredes da sua empresa, né? E aí, quando ele tiver isso enraizado dentro dele, quando ele ver isso como um propósito de vida dele, ou seja, por exemplo, Marcelo, me dá um exemplo. Ah, eu vou dar um exemplo dentro do meu negócio, porque eu não estou aí no seu negócio e a gente está falando para muita gente. Mas, por exemplo, o Instituto Gente que Faz. O Instituto Gente que Faz, ele tem um propósito, que é o propósito quê? De desenvolvimento humano e desenvolvimento pessoal para as pessoas melhorarem e crescerem, e as empresas crescerem, e os trabalhadores, né, os colaboradores crescerem, e as famílias crescerem, e a nossa cidade crescer, o país crescer. Então, isso é um propósito do Instituto Gente que Faz,
tá? Ah, Marcelo, qual é a causa? A causa é o quê? Eu quero desenvolver as pessoas para ter um mundo melhor, para ter famílias melhores, para ter pessoas ganhando mais dinheiro, pessoas trabalhando, pessoas que tenham menor quantidade de pessoas desempregadas. Então é isso que é o propósito do Instituto Gente que Faz. Ter pessoas acima da média, pessoas acima do normal, para que essas pessoas possam ir para essas empresas e elas transformarem essas empresas em empresas acima da média. E empresas acima da média, ela vai ter um resultado acima da média, ela vai ter um lucro acima da média, ela vai ter, em vez de problema, ela vai ter solução. Em vez de ela pagar mal, ela vai pagar melhor. Em vez de ela ter prejuízo, ela vai ter lucro. E isso só é possível com pessoas acima da média. E quem serão essas pessoas? Essas pessoas são desde o dono da empresa, o empresário, o empreendedor, até os colaboradores, os times que estão dentro da empresa. Entendido? Então, é isso que você tem que começar a construir agora, tá bom? E eu falei também o seguinte, você tem que começar a entender que a sua empresa, ela não é mais uma loja. A sua empresa, ela não pode estar limitada à loja que você tem, à vitrine que você tem, limitada aos clientes que passam na sua porta, porque os clientes não estão passando mais na sua porta. Os clientes, eles não querem mais comprar sapato, camisa, o desejo de compra do cliente, ele acabou, entendeu? Então, e você tem que trabalhar o seguinte, como é que você vai despertar o desejo de compra do seu cliente? Como é que você vai chegar na casa do cliente para oferecer o seu produto, no WhatsApp do cliente, na timeline do Facebook e do Instagram do seu cliente, para você oferecer o seu produto, para você fazer com que o seu produto seja desejado? Como você vai fazer isso? Com estratégias, com conhecimento, com um time, uma equipe que ela vai comprar o propósito e a causa da empresa, os valores da empresa, a meta da empresa, o objetivo da empresa. Então você tem que construir esse time, você tem que treinar esse time para que esse time defenda o seu jogo, para o seu time ganhar o jogo, para o seu time fazer gol, para o seu time não tomar gol. E só assim você vai vencer o campeonato, que é vencer a crise econômica. Tá bom? Então você não se deixe limitar simplesmente pela loja que você tem. Você não deixe se limitar pelas pessoas que só compravam de você porque passavam na sua porta, porque trabalhavam do lado da sua loja, porque eram pessoas que passavam lá porque ia para o trabalho, ia para o ponto do ônibus e era do lado de uma escola. Não pode mais você viver, você ter um negócio que seja limitado pelo território que você tem. Você tem que, se você hoje vende para um bairro, você tem que vender para 4 bairros ao lado do seu. Expanda o território da sua empresa. Tá? Se você vende para uma cidade, você tem que vender para as 3, 4 cidades ao lado da sua. Se você vende para um estado do Rio de Janeiro, para um estado de Minas Gerais, para o estado do Rio Grande do Sul, você tem que vender para o estado que está do lado. Você tem que expandir um degrau acima. Então você está aqui, você expande um degrau acima. Se você vende para o Brasil inteiro, então por que você não vai vender para os países do Mercosul? Ah, porque está em crise? Meu amigo, é na crise que se tem oportunidade. Quando você fizer aquela pergunta lá para a sua empresa, para a sua equipe, para o seu time, como vamos vencer essa crise? O que a gente pode fazer para vencer essa crise? Então, você respondendo essas perguntas, você vai achar as oportunidades que você tem. Tudo bem para você? Vamos assim? Vamos, a partir de agora, mudar o nosso mapa mental, mudar a nossa atitude, mudar a nossa vontade, a nossa estratégia, querer mais, tá? Porque é possível você, nessa crise econômica, é possível sim, você perder o emprego, é possível você perder o seu negócio, você fechar, quebrar, é possível você ter um transtorno, um prejuízo financeiro, é possível, sim, desde que você também permita que isso acontecer. Você permitindo é o quê? Você não fazer nada. É você aceitar a derrota, aceitar a crise. Agora, é possível você lutar, você combater, você criar estratégias, né, para você vencer isso, para você
superar isso. E aí você pode superar, você pode manter a sua empresa no funcionamento, você pode até ter uma perda de faturamento, mas aquela perda de faturamento você vai se adequar e você vai continuar tocando o seu negócio. Então, hoje, se você não tiver tanto prejuízo, já se torna lucro. Se você não quebrar hoje, já se torna lucro. Se você hoje reduzir 50% do seu faturamento, mas você se readequar à sua empresa para enfrentar e para viver assim, pode ser que isso seja lucro. Pelo menos você não quebrou, você não fechou. Pode ser que isso seja lucro, mas para isso você tem que se preparar. Para isso você vai ter que lutar, porque se você não fizer nada, vai ser pior do que o que você já tem hoje. A tendência é piorar. Então faça alguma coisa. E depois que você começar a fazer tanta coisa para você, de repente, perder menos, aí você vai ver que você vai aparecer muita oportunidade que vai fazer com que você pare de perder e que você ainda consiga crescer. Então vamos lá, vamos por partes. Agora, o que você tem que fazer? Você tem que fazer coisas, você tem que ter atitudes, você tem que ter conhecimento, você tem que ter um time, você tem que desenvolver o seu time para que você pare de perder, para que você pare de deixar a empresa cair. É isso que você tem que fazer. Aí depois, você parou a empresa, você vai começar o quê? A criar estratégias, valores, propósitos, causa, construir um time para que você parou, agora você vai começar a subir de novo. E aí você vai começar o quê? É vender para mais gente, é vender para um outro bairro, vender para um outro estado, vender para um outro país, é fazer parcerias, é reajustar a sua parte operacional, enxugar mais ainda despesas, é de repente ter pessoas, mesmo que você tenha uma menor quantidade de pessoas, porque você teve que desligar algumas pessoas, mas que essas pessoas que ficaram, elas possam produzir com propósito, com causa, com valores, com responsabilidade, com autoconhecimento, com desenvolvimento humano, para que essas pessoas façam o trabalho necessário para a empresa parar de cair e para a empresa crescer. Remunere melhor essas pessoas. Ou faça um plano de remuneração, de melhoria de remuneração, para que eles possam se superar. Por que não? Treine essas pessoas, coloquem essas pessoas para estudar, para que elas tenham autoestima, para que elas se sintam valorizadas, para que elas tenham conhecimento e informação para reagir, para crescerem profissionalmente, crescerem com as pessoas, para que essas pessoas que trabalham com você, para que elas possam ir para casa e dar conforto na família. Porque às vezes a família também está meio desestruturada, a família está com ansiedade, a família está passando por problemas. O filho, a esposa, o marido, e então o sobrinho, o pai e a mãe que está morando em casa. Então, se você treinar e desenvolver na parte de humanas na sua empresa, e aí eu posso te ajudar, é para isso que existe o projeto profissional 2.0, que é para você parar de ter prejuízo, parar de ter transtorno, para você parar de ter as pessoas entrando em crise, entrando em angústia, em frustração. Para isso. Se você parar isso, a sua empresa para de perder. E se a sua empresa está de portas fechadas, se a sua empresa está no isolamento, você pode trabalhar de casa, você pode vender de casa, você pode entregar o produto por motoboy, você pode entregar o produto por transportadora, você pode vender pelo WhatsApp, você pode vender pelo site. Enfim, você pode despertar o interesse de compra do seu cliente. Pode. Agora, se você preferir não fazer nada, então você não vai ter nada. Você não vai ter reação. É a mesma coisa quando você fica doente e não toma remédio, porque você não quer tomar remédio, então a doença ela vai vencer o seu organismo. Então você tem que tomar um remédio. Tá bom? Você tem que tomar um remédio. Tá? A gente vai para o intervalo agora de 1 segundo, tá? E a gente já volta, só para eu tomar uma água aqui, né? E aí você não desliga, não sai daí, que eu vou falar agora para você na volta como gestão de capital humano. Tá? É 1 minuto, tá? Gestão de capital humano é o que a sua empresa precisa saber para vencer a crise, tá bom? E crescer ou parar da coisa ficar piorando, tá bom? Eu já volto aí em 1 segundo. Pessoal, então vamos lá, vamos direto ao ponto.
falar sobre gestão de capital humano, tá? Você tem que entender o seguinte, a partir de agora, a sua empresa, ela vai precisar muito do capital humano, das pessoas que trabalham lá, dos seus colaboradores, do seu time, da sua empresa, da sua equipe. Então, tudo começa o seguinte, vamos supor, primeira coisa é o recrutamento e seleção. Então, vocês lembram que eu falei lá que a sua empresa vai ter que ter propósito, causa, valores, tá? Vai ter que ter estratégias e culturas, tá? Então, a partir de agora, a sua empresa vai ter isso, tá? Então, a partir de agora, toda pessoa que você for contratar, a nova pessoa, o novo colaborador, e não o novo empregado, o novo funcionário, tá? Você vai ter que mudar. Então, no processo seletivo que você for fazer, no processo seletivo, na contratação, você já vai ter que deixar isso claro para todas as pessoas que estão querendo trabalhar na sua empresa, tá? E você pode fazer isso para quem quer trabalhar na sua empresa, para os novos colaboradores, para o seu novo time, mas você também pode fazer isso com quem já está trabalhando com você. Então você pode muito bem reunir a sua equipe, reunir individualmente, reunir com isolamento social, reunir pelo WhatsApp, reunir por videoconferência, reunir por Skype, reunir pelo Zoom. Você pode reunir por qualquer coisa. E aí você pode fazer uma coisa chamada o seguinte, entrevista de recontratação. Então, o que é isso? Isso acontece com rotina, né? Toda hora acontece isso nas grandes empresas. Entrevista de recontratação. Ou seja, você chama a sua equipe e você fala assim, pessoal, a partir de agora a empresa vai mudar, a empresa ela vai ser nova, ela vai se reinventar, ela vai se transformar. A partir de agora a gente vai ter propósito, a gente vai ter causa, a gente vai ter valores, a gente vai ter uma missão, a gente vai ter uma cultura. E a partir de agora eu preciso construir um time. Então é a mesma coisa que você ser um treinador de futebol, tá? Um treinador de vôlei, de basquete, você tem o time que entra em campo, você tem o banco de reservas e você tem as pessoas que nem no banco de reservas vão ficar. Elas vão ser, de repente, elas têm que passar por uma reciclagem, por um treinamento, elas têm que ir lá para a academia fazer exercício físico para se fortalecer, elas têm que se fortalecer mentalmente. Então, nem no banco de reservas elas vão estar. E as pessoas que estão no banco de reserva, elas têm que estar se preparando, treinando, fazendo atividade física, fazendo musculação, para quando você quiser que ela entre em campo, ela fazer o gol. E ela defender o gol. Então é isso que é, na entrevista de contratação ou na entrevista de recontratação, porque a sua empresa ela vai ter que ser nova. A sua empresa ela vai estar para um novo mundo, com novas pessoas para um novo normal. É isso que faz o programa 2.0, tá bom? Depois, essas pessoas que você contratar, as novas pessoas que você contratar ou as pessoas que você recontratar, tá? Que são um time, que são sua equipe, os seus colaboradores e não os funcionários e as pessoas que são só trabalhadores, empregados, você vai fazer o quê? Você vai fazer uma integração e um acolhimento com elas. Você vai fazer uma atividade de integração para que eles conheçam a nova empresa. Tá? E aí você vai fazer integração e o acolhimento. Depois disso, você vai fazer uma outra atividade. E essa atividade ela pode ser por internet, ela pode ser por Skype, ela pode ser pelo Zoom, ela pode ser pelo WhatsApp, ela pode ser de alguma forma que você faça com segurança, cumprindo as normas do Ministério da Saúde de isolamento social para que você faça isso. Tranquilo. Aí você tem que fazer o seguinte, um programa de capacitação e desenvolvimento pessoal e profissional deles. E é isso, é praticamente o que eu estou te dizendo agora, o que eu estou te mostrando agora. É qualificação, capacitação e formação, tá bom? De gestão, de trabalho, de produtividade, tá? E aí você vai fazer depois uma avaliação de desempenho. A partir do momento que você treina, que você dá capacitação, qualificação, você vai ter o quê? Você vai ter avaliação de desempenho. Ou seja, cada pessoa da sua empresa, cada time, cada jogador, cada colaborador, você vai começar o quê? A analisar o desempenho, avaliar o desempenho dele. O desempenho individual ou o desempenho da equipe. Tá? O desempenho dos seus líderes. Você tem lá um líder de cada setor. Vamos supor que você tenha 4 setores na sua empresa. Você tem um líder em cada setor. Você chama esse líder, você dá para ele um desenvolvimento, uma capacitação, um desenvolvimento. Você coloca ele lá no programa Profissional 2.0. E aí, a partir dali, você vai poder o quê?
dando treinamento, dando capacitação, desenvolvendo essa pessoa, você vai o quê? Dar meta, dar objetivo para ele. Ele vai ter que te entregar essa meta, esse objetivo. Ele vai ter que te entregar o resultado. E aí você vai fazer o quê? Você vai avaliar o desempenho dele. E ele vai avaliar o desempenho da equipe dele. Então, é assim que funciona as empresas. E aí também você vai medir o quê? O engajamento de cada pessoa. Quem é ainda um empregado ou quem é colaborador, quem é jogador, quem é time. Então, você tem que tratar isso. E aí você vai ver o seguinte, quem você está contando para fazer o crescimento e quem você está contando, não está contando para ter um crescimento. E aí você pode fazer um desligamento e aquela pessoa ela vai ter que procurar a vida dela. E aí você vai ter um time, você vai ter pessoas preparadas, qualificadas, que vai fazer um time para você vencer o jogo e para você vencer o campeonato. E aí as pessoas que estiverem com você, que é o seu time, essas pessoas você tem que fazer o quê? Uma gestão de resultados e avaliações. Como é que faz isso? Gestão de resultados, anota aí. Como é que é a reação dessas pessoas? Como é que elas estão reagindo? Como é que ela está sendo o nível de aprendizado delas, se elas estão aprendendo ou não, se elas estão aplicando tudo que aprende ou não, se elas estão tendo impacto positivo, tá? E se está tendo retorno do investimento que você fez. Tá bom? Então, isso são o que você tem que aprender. Aí, com referente à avaliação, que é a gestão de resultados e avaliação, você tem que ter alguns itens, tá? Que são o seguinte. Primeiro, você tem que medir o desempenho dessa pessoa. Ah, Marcelo, como eu vou medir isso? Aí a gente pode te ajudar depois, mas agora no momento né, não é simples assim, porque cada empresa vai ter que ter um formato de avaliar o desempenho. Depois você vai ter que avaliar a performance dessa empresa. Sempre o seguinte, ela tem que ser amanhã melhor do que hoje. É simples. Então você tem que criar uma tabela, uma ferramenta, uma planilha, um mecanismo de avaliação seguindo. Se hoje ela fez uma coisa, amanhã ela tem que fazer melhor, ou ela tem que fazer mais. Você tem que avaliar tanto na parte quantitativa, de quantidade, quanto na forma de qualidade. Ou seja, se ela fizer mais qualidade com mais quantidade, ela está em alta performance. Se ela fizer mais qualidade, mas ela diminuiu a quantidade, ela não está em alta performance. Ou se ela faz mais quantidade e ela faz menos qualidade, ela não está em alta performance. E aí você tem que ter alta performance, por quê? Porque o mercado de trabalho vai exigir de você alta performance. Tá bom? Feedbacks, você tem que dar constantemente feedbacks para essa pessoa. Engajamento, que eu já falei antes, engajamento das pessoas. As pessoas que não estiverem engajadas, tá? Não estiverem engajadas com o propósito, com a causa, com os valores, com a missão da empresa, essas pessoas não vão te entregar resultados. Tá? Elas são um peso, elas são funcionários da sua empresa, elas são despesa na sua empresa. E se você quer crescer, você tem que investir em pessoas, tá bom? Você tem que ver isso como um investimento. Ter funcionário, se você tiver 10 funcionários, de repente você tem despesa. Se você tiver 1.000 colaboradores, 1.000 jogadores, 1.000 pessoas no seu time, você tem investimento. Você não tem despesa, tá bom? Ferramentas de liderança, meu amigo, se você não tiver ferramentas de liderança, se você não tiver ferramentas de liderança para os seus líderes, você não vai fazer nada porque você sozinho não vai tocar uma empresa, tá? A não ser que essa empresa seja você sozinho. E mesmo assim você tem que saber ser líder de você mesmo, tá bom? E liderar o processo da sua empresa, mesmo sendo você ou com mais 2 pessoas, você tem que ser um líder. Agora, se você é uma pessoa, um empreendedor, que é um empreendedor, que você precisa ter líderes e você precisa ter um time, tá bom? Crescimento e desligamento, que foi o que eu falei ontem, é o seguinte: no seu time, quem está crescendo, quem está ganhando o jogo, quem quer ganhar o campeonato, quem é acima da média, né? Quem está em outro patamar, lembrando lá do Flamengo, né? Quem está em outro patamar, ganha. Vai ganhar o campeonato. E quem não está em outro patamar, quem não tem um time, quem tem um monte de jogador que não sabe o que faz, não tem entrosamento, não tem sinergia, não tem a mesma missão, o mesmo propósito, esse time vai para a segunda divisão. Então, no campeonato lá, você tem um time que ganha o jogo, você tem um time que está classificado lá entre os 8, 9 primeiros, né? E você tem um time que é rebaixado.
os times que são rebaixados, né? Os clubes que são rebaixados. E aí, meu amigo, você tem que escolher em que você quer estar, qual é o destino que você quer para a sua empresa. Tá bom? Pessoal, semana que vem, no sábado e no domingo, eu vou falar para vocês de gestão de venda, atendimento e vendas da sua empresa, para a sua empresa, crescer. Tá bom? E eu quero te reforçar o convite. Venha participar com a gente do programa Profissional 2.0, tá? Que não é um programa, não é um curso. Ele é o quê? Eu quero formar um grande grupo de membros para serem eleitos e formados e desenvolvidos para serem o Profissional 2.0. Lá a gente vai ter desenvolvimento humano, estratégia, gestão, empreendedorismo, liderança, né? E é lá que você vai poder estar em um nível muito maior do que os seus concorrentes, tá bom? Então não perca essa oportunidade. Tá aqui um WhatsApp, é só você entrar em contato lá com a gente, tá? 981430395, tá? Aí lá você pode ter informação, você pode fazer a sua inscrição. Nós estamos recebendo inscrição de empresários, de empreendedores, de colaboradores que são empregados ou estão desempregados, tá? Autônomos e estudantes. Agora eu repito, meu amigo, desculpa, eu vou ter que falar para você uma informação óbvia. Se você não quer crescer, se você não quer melhorar, se você não quer vencer a crise econômica, nem manda um WhatsApp para a gente, tá bom? Não manda, porque senão você vai perder o seu tempo, tá bom? Se você quer crescer, se você quer vencer a crise, se você quer se transformar, se você quer melhorar a sua empresa, se você quer sair da condição de desempregado para empregado, mas não é empregado, é para um colaborador, tá? Que vai ser importante dentro de uma empresa, aí sim você manda uma mensagem. Tá bom? Me desculpe, mas eu preciso deixar isso bem claro para que a gente não perca tempo, nem eu, nem vocês, nem a minha equipe. Que a minha equipe, ela tem um propósito. Ela tem um propósito de mudar as pessoas. Ela tem um propósito de fazer você uma pessoa melhor para o mundo que nós vamos enfrentar. Tá bom? Com novas pessoas para um novo atual. Tá bom? Obrigado, tudo de bom para você e até a próxima. Sábado e domingo que vem também tem programa e também tem as reprises nas mídias sociais. Um grande abraço.